Deus. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Eu sou, assim, um homem muito constrangido pelo amor de Deus, irmãos. Porque nós cantamos aquela canção agora há pouco. E eu acredito, assim, plenamente que quem compôs aquela canção tem um coração, sim, totalmente voltado e apaixonado por Jesus. Porque já fiz canções, mas eu sinto que eu preciso me inspirar mais, pastor Wilson. Preciso me inspirar mais. Porque tem canções que nós sentimos ela no nosso espírito, que ela não é desse mundo. Não é daqui, é inspirada pelo próprio Espírito Santo. Amém? Curve sua cabeça só mais um minutinho, por gentileza. Adore o Senhor mais um pouquinho. Libere aí no seu lugar uma canção ao coração dele. Relaxe, descanse. Eu declaro em nome de Jesus que a sua mente está cativa ao Espírito Santo de Deus nessa noite. E nada nos separará desse amor do Senhor. Ah, Jesus, sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Eu creio nisso. Nossa, aqui neste lugar. Então adorarei, vamos adorar Ele. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, ó Senhor. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença que está nesse lugar, nessa noite. Tua presença que nos move, que nos constrange, que nos molda, nos transforma, que nos aperfeiçoa, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Amém, Senhor. Aleluia. Hoje meio-dia, quando eu cheguei em casa, eu almocei e fui pro meu quarto e fui ter um momento com Deus. De repente eu estava com uma necessidade no meu coração, apresentei a Deus uma petição minha, mas eu fui tão constrangido pela presença de Deus no meu quarto hoje que eu não consegui me conter, pastor Emerson. E por um momento o Espírito Santo me levou à cruz. A minha mente ela foi tomada assim pela a lembrança da cruz. E eu no meu coração eu disse, eu preciso de algumas coisas. Algumas coisas. E o Espírito Santo tocou no meu coração e disse assim, mais do que você mais precisa já foi feito. Jesus já se entregou por mim naquela cruz. Ele já se entregou por nós naquela cruz. E eu me senti assim tão constrangido que eu só comecei a chorar e não quis pedir nada. Eu digo, não, Senhor, eu só quero ficar aqui. Eu só quero chorar, eu só quero ficar quietinho, pertinho do Senhor.
Às vezes o que nós precisamos, na realidade, entender é que quando nós estamos carentes do Senhor, Deus sabe do nosso coração. A palavra também nos incentiva que nós precisamos orar e clamar e pedir a Ele realmente. Mas existe um momento na nossa vida que nós precisamos só ficar quietinho, parado, porque o Senhor, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, amém? Eu quero nessa noite, irmãos, trazer uma pequena palavra, pequena no tempo, pequena no seu contexto aqui, mas muito poderosa, que eu tenho certeza que ela vai edificar as nossas vidas. Abra sua Bíblia rapidinho aí comigo em Hebreus capítulo 12. É um texto bastante conhecido, mas eu quero caminhar com os irmãos nesse texto nessa noite. E a minha oração e aquilo que Deus tem gerado no meu coração, o desejo do meu coração, que sei que é o desejo do coração de Deus, é que saímos daqui dessa noite edificados. E como nós estamos em um culto de renovo, eu tenho convicção no meu coração de que você vai sair daqui renovado no seu espírito, em nome de Jesus. Eu já tenho me renovado aqui durante o dia nesse texto, porque o primeiro a beber dele aqui somos nós, né, pastor Emerson? Primeiro a provar do vinho somos nós. Então toda vez que alguém sobe nesse altar, tenha certeza que Deus já começou a trabalhar no vaso. Amém? Diz assim o texto: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência, diga comigo, paciência, amém, a carreira que nos está proposta. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, o autor de Hebreus, capítulo 12, é interessante quando ele começa a falar aqui, portanto, também nós, visto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Uma das coisas que eu sempre digo, sempre ensinei meus filhos e ensino as pessoas com quem eu converso, é que nós não precisamos saber algumas coisas para sabermos que é errado. Ou seja, não é necessário você cometer um erro para saber que ele vai ser um erro, que ele vai ser um peso para a sua vida. Basta simplesmente você ter o conhecimento e entender, ou por experiência de outras pessoas, você entender que esse caminho, que às vezes você não conhece, que você acha que é bom para a sua vida, na grande realidade ele vai lhe levar para um abismo. E consequentemente você vai ter circunstâncias na sua vida que vão trazer um peso imenso. Mas o autor de Hebreus, ele está falando aqui na palavra sobre uma nuvem de testemunhas. E as testemunhas que eles estão se referindo está escrito aqui no capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus está recheado de homens que na sua vida eles decidiram andar totalmente na contramão do mundo. Eles decidiram viver uma vida totalmente diferente do que a sociedade naquele tempo em que eles viveram esperasse que eles vivessem. Hebreus 11 fala de homens que tiveram uma vida digna, porque viveram uma vida baseada na sua fé. E nós podemos ler nesse texto, e nós vamos encontrar aqui como Noé. Noé que uma vez ouviu a voz de Deus e decidiu no seu coração obedecer à voz de Deus, porque Deus naquela época decidiu destruir o homem novamente. Destruir o homem. Acabar com a vida na terra, porque o homem havia corrompido seu coração e havia tirado seu coração totalmente do temor ao Senhor. Então Deus decide que ele iria acabar com a vida na terra. Mas ele olha para Noé e vê um homem justo, alguém
que realmente, como a palavra do Senhor lá em Gênesis diz, que Noé, ele andava com Deus. Então o fato dele andar com Deus fez com que Deus olhasse para ele e firmasse uma aliança com ele, um propósito com Noé. Então ele diz: olha, Noé, eu vou destruir toda a vida, constrói uma arca. Noé ouve a voz de Deus. A Bíblia ela não fala exatamente o tempo em que Noé ele construiu a arca, mas historiadores, devido a um tempo em que Noé, quando ele ouviu a voz de Deus, ele tinha 500 anos. Até se completar isso, se deveria mais ou menos uns 600, ele já tinha uns 600 anos quando aconteceu isso. A Bíblia ela não relata exatamente um tempo certo, mas nós podemos estipular um tempo, estudando, vendo os historiadores falando, que mais ou menos de 100 a 120 anos foi que Noé construiu a arca. E nós vemos um homem que decide ouvir a voz de Deus e caminhar sobre uma palavra, sobre uma direção de Deus. 120 anos ou 100 anos, eu não sei exatamente, mas é tempo suficiente para demonstrar que alguém acreditou e teve fé para andar sobre uma palavra de Deus. E às vezes nós olhamos para nossas vidas, olho para a minha vida, nós analisamos a nossa vida, e às vezes nós recebemos quantos de nós que estamos aqui já recebemos tantas palavras de Deus? Quantas promessas nós já ouvimos de Deus? E no decorrer da nossa caminhada, a nossa fé ela esmurece, nós nos entristecemos, às vezes desfalecemos, mas a palavra de Deus ela foi liberada sobre nossas vidas. E às vezes nós achamos que ela é imediata, ela vem com 1 ano, 2 anos, 1 mês, e às vezes esperamos, ela não vem, ela não acontece. E o que faz um homem esperar tanto tempo uma palavra de Deus, colocando em risco a sua reputação, sendo taxado de louco, mas anunciando: olha, é chegado o juízo de Deus. E aquele povo zombava dele, porque eles estavam estavam achando que ele estava louco. Como é que vai cair um dilúvio? Para que construir uma arca desse tamanho? Então Noé, ele caminhou sobre essa palavra, sobre uma direção de Deus. Será que nós estaríamos dispostos hoje a construir uma arca? Se alguém chegasse, se Deus dissesse para você: constrói uma arca. Ou talvez não exatamente uma arca, mas fizesse algo que colocasse em prova a sua fé. Será que estaríamos dispostos a fazer isso? Então, nós olhamos para a vida de Noé e nós sabemos a história. Mas a grande questão aqui foi o passo de fé que ele deu. E o que falar também de Enoque. A palavra do Senhor que fala que Enoque foi o homem que andou tanto com Deus, ao ponto de Deus o tomar para si. Andava com Deus. Tinha intimidade com Deus. Tudo isso gerado por fé, irmãos. E o que Deus espera da nossa geração é que se levante homens e mulheres que sejam como Enoque, apaixonados por Deus, ao ponto de Deus não resistir e tomar para si. Ele foi transladado e não provou a morte. Eu acredito plenamente que foram homens que realmente a terra ela não foi digna de tê-los. E nós podemos falar o que também sobre Abraão, que foi considerado como o pai da fé. Está aqui no livro de Hebreus 11. Um homem que caminhou sobre uma promessa de Deus, na qual ele seria um pai de uma nação. Aí Abraão olha para a sua vida, olha para a sua debilidade, pela sua idade. Mas ele não olhou somente para isso, mas ele olhou para aquilo que Deus estava prometendo para ele. Alguém que caminhou por fé, e nós sabemos toda a história. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu só estou aqui relatando alguns fatos do que esses homens foram capazes de fazer para demonstrar sua fé. O que falar de Daniel?
não está relatado aqui no livro de Hebreus. Mas nós vemos um exemplo muito forte e profundo de um jovem que foi tirado da sua nação e levado a uma outra nação com costumes totalmente diferentes. Levado como cativo praticamente. Mas a sua paixão, o seu amor, obrigado. A sua paixão por Deus, o seu amor por Deus, a fé naquilo que ele praticava, exercitava no seu coração, não deixou com que ele se corrompesse com as iguarias do rei. E não deixou com que ele se contaminasse com os costumes daquela nação. E ele também tinha três amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que também haviam sido levados cativos com ele. Jovens que tiveram a ousadia de não se curvar diante de um Deus. Eles olham para o rei e dizem: caro rei, se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Mas se Ele não salvar, é certamente que morreremos. Mas nós não nos curvaremos a outros deuses. Irmãos, eu estou falando de homens que colocaram em risco a sua própria vida pela fé em um Deus que não viam, mas havia convicção no seu coração de que Ele era real. Assim como você está aqui hoje sentado nessa cadeira, aqui nós nunca vimos a Deus face a face, mas nós não precisamos ver Ele hoje, ou desde o dia que nós nos convertemos até hoje, para sabermos que Ele é verdadeiro. Porque as manifestações do poder dEle nas nossas vidas, elas têm acontecido através da nossa fé. Então hoje, eu e você também estamos enquadrados nessas nuvens de testemunhas, aqui como está em Hebreus 11. Amém? Você também é uma testemunha. Porque daqui a uns anos, se o Senhor não voltar, vai ser o seu exemplo e o meu exemplo que vai tocar vidas. Nós precisamos ter o entendimento disso. Então o autor de Hebreus 12, ele está aqui. Portanto, eu quero mudar um pouco essa expressão. Talvez seja uma expressão assim desesperada. O que eu quero nessa noite trazer à nossa consciência hoje é de que esse autor, a palavra que ela está nos ensinando, que nós temos bastante exemplos e testemunhas na nossa vida. O autor lhe declara: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e pecado que de tão perto nos rodeia. Irmãos, a única coisa que pode nos separar do propósito de Deus são essas coisas: é o embaraço e o pecado. E a palavra diz que ela se agarra firmemente em nós. Nós vivemos em um corpo terreno, sujeito a pecar. Mas o que não nos faz pecar é o temor ao Senhor. É por isso que nós não vivemos uma vida de pecado. Então, quando nós entendemos que a nossa vida, ela não pode ser baseada naquilo que nós vemos acontecer no mundo, e entendermos que a nossa vida ela precisa ser baseada naquilo que é esperançoso ao nosso coração, ou seja, a fé, a nossa mentalidade e a nossa visão ela será diferente. Nós falamos aqui de homens que andaram na contramão em uma realidade totalmente diferente do mundo. Porque o conceito do mundo é
Se alguém faz mal a você, dê o troco, se vingue. Se alguém falou mal de você, dê o troco, se vingue. Se você tiver uma oportunidade de pegar aquilo que não é seu, pode pegar. Todo mundo pega. Se você tiver a oportunidade de sonegar, sonegue. O que é que tem? É moda. Todo mundo faz isso. Mas o conceito de Deus, o conceito daqueles que realmente entendem os preceitos de Deus, é que a nossa vida, ela não se baseia nas coisas do mundo. Se alguém faz mal a você, perdoe, ame. Se alguém trai você, vá lá, perdoe ele. As coisas de Deus, irmãos, elas são loucuras para o homem. Porque o que faz um homem, o que faz um Deus, como está lá em Filipenses 2, o texto fala, o que faz o Senhor, Ele abrir mão da sua glória, descer a essa terra, se tornar a forma de homem, entregar sua vida em uma cruz. O que faz isso? Isso para a mentalidade do mundo é loucura. Mas nós entendemos, nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que é, nós estamos vivendo isso. Então, nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas elas têm abrido mão da sua fé. Elas têm abandonado os preceitos de Deus. O versículo 2 de Hebreus 12, ele começa a falar sobre o exemplo de Jesus. Diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Espera aí, tem algo que interessante. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto. O que é isso? Jesus veio à cruz, veio a essa terra, padeceu, foi açoitado, foi cuspido, foi humilhado, açoitado. Havia uma recompensa para isso? Ele tinha uma alegria no seu coração para isso? Será que a gente consegue entender isso? Será que havia um motivo que trouxesse tanta alegria para o coração de Jesus? Havia uma proposta para ele? Eu acredito que sim, irmãos. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: você é o motivo da alegria de Jesus. Era você o propósito da morte de Jesus naquela cruz. Éramos nós. Eu costumo chamar Jesus do mano velho. Jesus é o irmão mais velho. Alguém que desceu como unigênito e subiu como primogênito, deixando vários irmãos semelhantes a ele. Amém. A palavra diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, quando a palavra ela fala em firmar, ela fala em nós termos um propósito, nós temos um objetivo, temos um alvo. E o nosso alvo é Jesus. Porque o que Jesus fez naquela cruz, o que o Senhor fez por nós, eu me constranjo, irmãos, quando eu me lembro da cruz, porque olhar para Jesus e olhar a obra da cruz, a grande realidade, irmãos, é que se nós cumpríssemos 100% do que a Bíblia nos ensina que devemos fazer, mesmo assim não seremos dignos do amor dele. Porque quando você cumprir 100%
da palavra dele, você não é mais digno de estar nessa terra. Nós precisamos olhar para Jesus e olhar para a cruz e entender que o sacrifício de Jesus não foi um sacrifício em vão. Porque toda vez que nós olhamos para as nossas debilidades, as nossas fragilidades, e dizemos, eu não consigo, não dá para mim. É como se você olhasse para a cruz e dissesse, Senhor, Tu morreste por mim naquela cruz, mas para mim não tem valor nenhum. Essa é a grande realidade. Verso 3 diz, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Você acha que quando Jesus estava ali naquele caminho, no caminho do Gólgota, ele estava sendo açoitado, carregando aquela cruz, você acha que ele não pensava no Israel? Você acha que ele não pensava no pastor Emerson, no Henrique? Você acha que ele não pensava em você? Ele pensava em você, ele pensava em mim. E quando nós estamos, lembra quando Jesus disse, portanto, todo aquele que negar, aquele que quiser me seguir, tome sua cruz e negue-se a si mesmo. Nós estamos carregando também, queridos, uma cruz, não é fardo. Nós não estamos carregando fardo, nós estamos carregando uma cruz. E essa cruz, ela só se torna pesada para a sua vida quando você tira os seus olhos de Jesus. Quando você tira o seu olhar do alvo, ela se torna pesada para você, porque você começa a se tornar, a se sentir fragilizado. As suas forças, elas são limitadas. As suas forças não estão vindo mais do Senhor. Porque quando você está com o seu olhar em Jesus, você olha para a tempestade. O texto que o pastor Alisson leu no início do culto é muito forte. Ele, a parte B, diz que Deus, Ele trilha os seus caminhos no meio da tempestade e no meio do vendaval. É lá o caminho onde Deus trilha os seus caminhos. Esse também precisa ser a nossa visão. Se o meu Deus está à frente, Ele está trilhando, eu também vou trilhar, eu estou com Ele. Ele é meu alvo, Ele é meu objetivo. Eu vou segui-lo, eu vou avante, eu vou adiante. Eu acho muito interessante quando Jesus estava num barco com seus discípulos. E a Bíblia diz que o vento era tão forte que o barco estava quase indo a pique, quase a virar-se. E os discípulos ficaram aterrorizados. Onde é que estava Jesus? O que é que ele estava fazendo? Estava dormindo. Esse Jesus é demais. Estava dormindo. Aí às vezes a nossa tendência é achar que os discípulos naquele momento são o nosso referencial. Nós vamos morrer. Meu referencial é Jesus. Se Ele consegue descansar em meio de uma tormenta, por que eu não consigo? Por que eu não vou conseguir, irmãos? Isso não é algo que nós temos que falar por hipocrisia, mas é algo que nós precisamos falar por fé. Eu acredito que Jesus estava cansado, estava dormindo realmente. Jesus não estava brincando. Mas Ele estava ensinando para os discípulos, para mim e para você, que é possível sim nós termos descanso. Descansa em meio a uma tormenta. Porque eu acredito plenamente, irmãos. Eu sempre uso essa frase, mais importante do ambiente que você está. Seja ele qual for, seja ele difícil, seja um ambiente de morte, seja um ambiente de trevas, seja um ambiente de tormenta. Mais importante é quem está com você no ambiente. E se você usa bem a sua fé, você sabe quem que vai estar com você. Porque todo ambiente onde a presença de Deus está, através das nossas vidas, nós precisamos gerar um ambiente de fé, aonde nós estamos. Amém por isso? Então, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si. Então, irmão, não desista não.
Seja persistente. A parte B do versículo do capítulo, do primeiro versículo do capítulo 12 diz: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmão, nós estamos em uma corrida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando um corredor ele se prepara para uma maratona, uma mini maratona, eu não sou corredor, mas eu tenho certeza que ele não passa uma semana todinha indo lá na hamburgueria lá do pastor Ebervan, né? Ele não passa a semana todinha almoçando lá no Boi Bravo, não. Ele se prepara. Ele não come na noite anterior, o que antecede o dia da corrida, ele não come uma pizza de noite, não, ele dorme cedo, ele cuida do corpo, ele se trata, ele tem uma boa alimentação. Não é verdade? Isso nós precisamos trazer para a nossa vida espiritual também. Qual é o alimento que nós temos nos alimentado? O nosso espírito. Físico é importante, mas o espiritual é mais ainda. Qual é o alimento? Como nós temos nos alimentado? Como nós temos cuidado do nosso espírito? Porque as nossas reações, elas demonstram quem somos. Eu já vi crente no meio da tormenta ficar desesperado. E agora, o que eu vou fazer? Não faz nada, meu irmão. Vá orar. Ore a Deus. É a primeira coisa que eu procuro fazer diante de uma situação, irmãos. É orar. Eu não posso fazer, eu não vou conseguir resolver. O que é que eu vou fazer? Eu vou orar. É orar. Se tem coisas na sua vida que você não consegue resolver, o pastor Ribamar diz que se você orou, você já fez tudo. Deixa com Deus. Mas eu já vi crente no meio de uma tribulação, eu fico até constrangido, porque às vezes o cara é mais crente do que eu. Eu digo, vai dar certo, não tem problema, deixa acontecer. Meu Deus está comigo, Deus está no controle. E essa precisa ser a nossa linguagem, meu irmão. Essa precisa ser a nossa linguagem. Temos que ter consideração por aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, irmãos. Para que não vos fadigueis, nem enfraqueçais no vosso ânimo. Será se Jesus, no momento em que ele estava orando lá no Getsêmani, os discípulos estavam Pedro, Tiago e João com ele, eu acredito que foi de Deus eles dormirem naquele momento, porque Deus sabe muito bem o poder de uma concordância, de uma oração aqui. Deus sabe. Se aqueles discípulos tivessem dito amém, eita, tinha acabado tudo, porque tinha orado em concordância. Jesus sentiu medo, Jesus teve medo, mas no final de tudo ele disse: Pai, que seja feito a tua vontade. Que essa seja também a nossa oração ao Senhor, que seja feita a vontade do Senhor. Sabe, irmãos, nós temos exemplos de homens que viveram uma vida totalmente diferente, uma vida de fé, que não negaram a Deus. E a palavra do Senhor hoje a nós é: o que nós vamos fazer com isso? Talvez você ainda não correu risco de vida. Talvez ninguém chegou perto de você e disse: se você não negar Jesus, tu vai morrer. Mas muitos desses homens aconteceu isso com eles. Eles abriram mão das suas vidas por um propósito. E o maior propósito foi alegrar o coração de Deus. Nós carregamos uma responsabilidade, irmãos, com a nossa família, com as pessoas que nos rodeiam, com as pessoas que nós cuidamos, nós pastoreamos, nós discipulamos. Nós não somos super-homens, porque a nossa força, a força que precisamos, ela não é nossa, mas ela vem do Senhor. O versículo 13, eu já estou encerrando, diz assim: fazei caminho reto para os vossos pés, para que
o que se extravie, o que é manco, antes seja curado. O versículo 12, ele fala: portanto, levantai as vossas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas hoje. Está cansado, meu irmão? Erga as suas mãos. Talvez você já esteja com o seu joelho desconjuntado de tanto orar. Fortaleça-se isso no Senhor. Persista na oração. Continue na sua adoração ao Senhor. Continue se rendendo ao Senhor. Levantar de mão significa isso. Continue se rendendo a Ele. Continue rendendo-se ao Senhor. E continue com a sua vida de oração. Amém. Versículo 15, ele diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Nós carregamos uma responsabilidade, como eu falei, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, sobre as pessoas que nós cuidamos, sobre as pessoas que estão na rua, onde elas esperam ver a manifestação da glória de Deus através das nossas vidas, irmãos. Você não pensamos que nós não estamos sendo observados, que as pessoas não nos observam. Elas nos observam, elas olham para a vida de um crente e sabe o que elas esperam ver na vida do crente? O sobrenatural de Deus. Não é isso que nós pregamos, não é isso que nós falamos, não é isso que nós dizemos que queremos viver, porque isso não está acontecendo. Porque isso não está acontecendo. Nós somos observados, irmãos. E nós temos uma responsabilidade com a nossa vida com Deus. Nós temos o poder de apresentar as pessoas a Deus. Ou talvez, de uma atitude involuntária, deixarmos essas pessoas irem para o inferno. O que vocês têm feito, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem entregado nas nossas vidas? Seja você também uma testemunha forte nessa geração, irmão. Seja uma testemunha forte no seu trabalho. Seja uma testemunha forte dentro da sua casa. Seja uma testemunha forte lá na sua escola, na faculdade, na rua onde você mora. As pessoas precisam olhar para a sua vida e ver um sobrenatural de Deus. Amém. Eu quero orar pela sua vida. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não desistiremos. Às vezes nós dizemos um texto tão forte, mas às vezes nos falta entendimento. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno, elas não resistiriam à igreja. Nós somos a igreja. Às vezes nós vemos o inferno atacando. Na realidade, o inferno não ataca, ele contra-ataca. Mas nós precisamos estar com a nossa fé alicerçada, erguida. Nós precisamos estar com a nossa fé firmada na rocha que é o Senhor. Coloque sua mão no seu coração. A minha oração nessa noite é que você saia daqui, se você chegou aqui com seu coração entristecido, com desejo forte de desistir em muitos momentos, eu declaro em nome de Jesus que esse sentimento, ele não estará mais no seu coração. Nós não temos tribulação, irmãos. Nós temos desafios. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos aqui. A minha oração, Senhor, é para que o Teu Espírito venha nos fortalecer diante dessa palavra. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que Teu Espírito venha nos fortalecer, nos encher de graça, de ousadia, Senhor. Pai, que nós venhamos a ser relevantes na nossa geração, que nós venhamos a ser notória a nossa passagem aqui nessa terra. Não, Senhor Deus, pela nossa força, não por aquilo que possuímos, mas pela presença do Teu Espírito em nós, Senhor. Que
Que nós sejamos conhecidos aonde passarmos como testemunhas fortes de que temos uma fé inabalável, de que temos uma vida de comunhão, de que temos uma vida de intimidade com o Senhor. Oh Deus, essa é a maior marca de um crente. Essa é a maior marca da vida de um cristão, Senhor. E eu oro nessa noite para que Teu Espírito venha vivificar isso em nossos corações, Pai. Pai, que nessa noite, todo o coração aqui, Pai, toda a mente, ela seja ministrada ainda pelo Teu Espírito. Que nos momentos em que eles se sentirem, Pai, fragilizados, o Teu Espírito esteja lá, fortalecendo, enchendo de graça, de vigor, Senhor. A Tua palavra diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Oh Deus, traga esperança ao coração dos meus irmãos nessa noite. No nome de Jesus, eu oro, Senhor, e abençoo em Teu nome a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus.